parabenizar as duas palestras brilhantes e em relação à sua abordagem, eu me recordo em relação à população carcerária, quando eu estava assistindo a uma palestra em Coimbra a respeito da população carcerária de Portugal, me espantou uma afirmação que foi de um professor de direito penal daquela universidade que dizia que a população carcerária de Portugal era maior de brasileiros e do leste europeu do que próprios portugueses. E isso reflete um pouco exatamente esse dado no Brasil, de que a população carcerária do Brasil é aquele que a sociedade não gosta que esteja em sociedade. É, na verdade, uma população que é discriminada socialmente, por isso é que você tem negros, pessoas realmente que são excluídas, compondo majoritariamente essa população carcerária. Na Europa o problema é da imigração, que é terrível, e exatamente, a imigração que ela não é desejada na Europa termina como válvula de escape sendo exatamente a punição criminal. Então, por exemplo, se sabe que Portugal não gosta de brasileiro, os portugueses não gostam de brasileiro, isso é uma questão até visível de quem vai a Portugal. A Espanha da mesma forma, em relação aos latinos que compõem a América Latina, que falam o espanhol, quando chegam lá enfrentam essa dificuldade. A França da mesma forma. Então os países enfrentam isso. Atualmente a Itália enfrenta o problema do norte da África, e Lampedusa é uma cidade que fica no sul da Itália e que enfrenta uma imigração fortíssima. Inclusive teve até uma tragédia. Eu estava lá na Itália quando ocorreu aquela tragédia de morte de várias pessoas, o barco exatamente, que morreram várias pessoas, vários africanos que estavam para chegar em Lampedusa. É um problema social terrível, tanto que a Sicília enfrenta, de fato, um problema muito grande lá em relação à imigração. E uma das formas que o Estado encontra é a criminalização e o enquadramento de tipos penais para essas pessoas que estão lá. A Europa vive hoje um problema do leste europeu. É o leste europeu que invadiu a Europa tradicional, a Europa ocidental, e um dos mecanismos que o Estado encontra é a criminalização de condutas por vários aspectos, porque a diferença cultural é visível. Então, muitas vezes, aquilo que no seu país de origem ele entende que não é uma conduta ilícita, a autoridade policial diz, não, o senhor praticou aqui um crime, não, mas lá na Bulgária não era, lá na Ucrânia não era, não, mas aqui é um crime. E aí se faz essa distinção social muito impactante, e termina para você ter uma população carcerária que reflete essa hostilidade social e econômica que a sociedade enfrenta. Bem, encerramos a parte de exposições. Eu vou agora do quê? Sim, na parte de debates. Antes de iniciar a fase de debates, as perguntas, inclusive, podem ser feitas por microfone. Tem os nossos auxiliares que estão aqui nos ajudando. E se alguém desejar, poderá fazer pergunta oralmente no microfone, é só levantar o braço, e também perguntas por escrito. Bem, agora a gente vai iniciar, e eu gostaria de iniciar fazendo exatamente trazendo aquela pergunta que fiz ao final de sua palestra, professor José, em relação àquele caso que eu achei muito interessante, do juiz ser afastado porque seguiu o laudo psiquiátrico. E em certa oportunidade que conversamos, surgiu aquela ideia, nós discutimos sobre essa possibilidade de que o direito não tem influência, que eu absorvi um pouco a sua linha de raciocínio, de que o direito não consegue ter uma grande influência decisória na execução penal. E se discutindo até se um jurista seria a autoridade mais adequada de decidir a execução penal, ou se a execução penal deveria ser desjudicializada, ser reservada a uma atividade administrativa, porque em outros países europeus, o Dr. Walter sabe disso, se eu não me engano, na Alemanha é assim,
não existe a figura do juiz da execução penal. Essa atividade de execução da pena é reservada a um órgão administrativo e não fica a cargo do juiz fazer. Eu acredito que é um ônus que o direito paga, assume uma responsabilidade enorme e não tem influência porque outras áreas do conhecimento do saber humano acabam predominando na situação. Eu queria que o senhor abordasse esses dois aspectos. A influência do direito nesse aspecto, se realmente a pesquisa científica caminha no sentido de que é melhor não existir a figura do juiz no âmbito da execução penal e que ela deveria ser reservada a um órgão administrativo que cuidasse disso, até possibilidade de privatização, também tem umas discussões nesse sentido, e também esse caso lá do juiz que foi afastado, porque termina causando também um certo receio de um juiz monocraticamente conceder um benefício quando ele está a todo tempo sujeito à aplicação de uma punição por pressão social. Tem que contasse esse caso. Bem, antes do caso, eu queria só fazer uma precisação com o juiz Walter Nunes, que, com base nos dados que você mostrou, a Itália não é um paraíso. Temos poucos criminais porque todos ficam na classe política. Só esta. É só esta. Bem, o caso que se passou na Itália, que foi muito debatido nos últimos meses, que o Carlos estava falando antes, é um caso que é relativo a uma decisão tomada por o juiz de vigilância criminal, ou seja, o giudice de sorveglianza, sobre a concessão de um benefício. Este juiz, que é um juiz monocrático, decidiu de conceder o benefício para este condenado. Este condenado era um serial killer, mas este condenado praticamente não voltou mais para a prisão. Tinha que voltar para a prisão depois de um período de permisso, ter permissão fora da prisão, não voltou mais, e este juiz foi muito atacado pela opinião pública porque tinha concedido este benefício e também foi suspenso para o órgão principal na Itália dos juízes, que é o Conselho Superior da Magistratura. E agora o que acontece na Itália? Todos os juízes de sorvegliança não querem conceder benefícios. Ninguém concede um benefício, portanto a decisão vai ser automaticamente enviada pelo outro tribunal, que é o competente em última instância, o Tribunal de Sorvegliança. Por quê? Porque a responsabilidade de uma decisão pode ser deslocada em outras pessoas, em muitas pessoas, porque em um tribunal de sorvegliança são 4 juízes, e, portanto não pode ser individuado. Como é que é o cabo expiatório? O bode expiatório. É isso o problema que se passou na Itália. Bem, em referência ao outro aspecto que você estava falando, de uma execução penal com caráter administrativo ou com caráter jurisdicional, eu não tenho uma solução sobre este aspecto. Só acho que uma execução penal jurisdicional não é uma garantia de aplicação do direito. O que tenho percebido é que aqui o juiz, por exemplo, no Brasil, tem que apanhar responsabilidade que não são do direito, mas tem que buscar uma solução. Mas isto não é um cômputo do direito. Este é um cômputo da política. O juiz não é um mártir, santo. O juiz é um operador do direito. Não tinha que fazer isso. É por isso que eu acho necessário uma mudança de visão coletiva, porque a política tem que observar e cumprir este papel
esse é o papel fundamental da política. Porque, no caso contrário, acho que nós não ficamos mais em um Estado de direito. O Estado de direito se justifica também por a política que tem uma função. A primeira pergunta que foi feita é pelo Diogo Fonseca, palestrante, professor Diego Giuseppe. Ele pergunta: como é a situação dos presídios italianos? Apresentam algum problema como superlotação carcerária e falta de investimento? Na Itália temos um grande problema nos presídios carcerários. A população carcerária não é tão grande quanto no Brasil, mas também nós temos estruturas tão grandes para consentir o desenvolvimento desta função do direito. Também a Itália, no ano passado, foi sancionada pela Comunidade Europeia porque nos presídios tem muitas pessoas, porque em todos os presídios agora tem mais pessoas daquele que podia ter. E, portanto, está aqui desde a perspectiva da Comunidade Europeia e da União Europeia, vai ser considerado uma violação dos direitos humanos. E a Itália, agora a política italiana, tem que tomar uma decisão, e foi tomada no mês passado, a decisão para fazer frente a este problema foi uma lei para liberação dos presos com um indulto para os presos com crimes menores, praticamente, até 4 anos. Estas pessoas foram todas deixadas. Essa aqui é a solução tomada porque tem um prazo para a política italiana para tomar uma decisão em frente a uma sanção da Comunidade Europeia. A política italiana se lembra disso 15 dias antes que acabe o prazo e, portanto, faz uma lei muito rapidamente e todos os criminosos com reatos menores passam para a rua, já. Só isso. Foi uma ideia extremamente pragmática, porque a diretiva é uma norma aqui da União Europeia, que é emitida pelo Conselho da União Europeia, para que os estados que integram, atualmente são 27 estados, se eu não me engano, 27 estados que integram, 27 países que integram a União Europeia. Então, o Conselho, que é um órgão da União Europeia, edita uma chamada diretiva para que os estados se adaptem e criem mecanismos para melhorar o sistema carcerário de seus respectivos países que integram a União. E a Itália utilizou essa estratégia, conceder indulto para todos os presos que tivessem um crime, aqui no Brasil é chamado, não é menor potencial ofensivo porque até 2 anos, mas de média ofensividade. De média ofensividade, em razão eu acredito que o Brasil não vai adotar uma medida dessa, porque seria um custo político, o custo político também muito grande da opinião pública contra esse tipo de situação. E é de se observar o seguinte: na Itália existe uma característica que muitos crimes são de violência doméstica, porque a sociedade italiana é uma sociedade machista. Então, a agressão do homem contra a mulher é extremamente comum. E essas pessoas que foram beneficiadas por esse indulto, na sua grande maioria, quase esmagadora maioria, são maridos ou ex-maridos que agrediram as suas esposas. Então, você imagina como é que está o mês de janeiro e o mês de fevereiro na Itália, né? Desses maridos que voltam à sociedade, mesmo tendo sido condenados, para se reencontrar com a sua ex-mulher, desfilar um carinho. Foi você que me colocou lá dentro, agora você vai ver o que é bom para todos. Mais ou menos isso. É isso. Vou passar aqui a palavra para a Renata.
na ordem das perguntas. A próxima foi feita pelo advogado criminalista, Dr. Guilherme Medeiros. Pergunta: boa noite, Dr. Walter. Gostaria que o senhor fizesse um breve comentário acerca do trinômio: ociosidade, reincidência e políticas de inclusão do ex-presidiário no mercado de trabalho. Antes de responder a pergunta, na verdade, os presidentes da República no Brasil têm sido, com frequência, criticados porque o indulto natalino tem sido muito permissivo. Inclusive, o do ano passado, assim, a gente fazendo, poxa, só dados objetivos, tá? E a política no Brasil tem sido isso mesmo, para desafogar. Em razão da superpopulação carcerária, eles têm flexibilizado o indulto natalino para colocar a pessoa para fora. E é um parâmetro internacional, os 4 anos. Toda a política legislativa do Brasil hoje está adotando aí como parâmetro os 4 anos. Tá? Também a gente tem que seguir. Talvez não tenha sido tão intenso como o da Itália, que parece que mandou todo mundo ir para casa aí os 4 anos. Foi bem assim, mas também foi muito permissivo e igualmente criticado, porque a população brasileira, assim, a crítica, a sociedade não fica, a não ser que apareça no Fantástico ou no Jornal Nacional, aí a sociedade fica sabendo e participa de alguma forma. Mas aquela comunidade mais diretamente ligada com essas questões fez alguma crítica a essa flexibilização adotada pelo governo. E o problema também aí talvez a área mais difícil da atividade jurisdicional no Brasil é na execução penal. Porque o juiz fica de mãos atadas. Um presídio, como tem um presídio em São Paulo, que o presídio é uma coisa assim extraordinária, parece que é o presídio onde tem a maior superlotação carcerária no Brasil. Está classificado entre as piores do Brasil. Eu estou perdendo o dado aqui, não quero dar um dado errado. E o juiz decidir sobre benefícios numa situação de caos como essa. E no Brasil, quando tem a progressão de regime ela é só no papel. Porque, na verdade, nós temos estabelecimentos prisionais que seriam adequados para o cumprimento de regime fechado. Já no semiaberto já não tem. E muitas vezes, quando o juiz dá a progressão de regime, ele manda o cara para casa. Ou então ele dá a progressão do regime e o cara continua do mesmo jeito. Está no regime semiaberto? No semiaberto, mas lá do mesmo jeito. E aí, para começar a responder a pergunta que foi feita, você pergunta, chega dentro do presídio, pergunta, o que é que você faz aqui? Às 24 horas do dia, me diga o teu cotidiano. Acorda, fica o tempo todinho. Tem um banho de sol, o cara sai, 2 horas, e o cara volta, não faz nada. Ociosidade completa. Esse cara não vai se recuperar de absolutamente nada. A ociosidade é um grande problema dos presídios. Começou-se a acordar um pouco a esse respeito com políticas de procurar mercado de trabalho para esse pessoal, porque ninguém quer, na verdade. A Justiça Federal, como todos, a boa parte sabe, desde 1994 que a gente tem aqui presidiários que trabalham aqui na Justiça Federal. Quer dizer, os órgãos públicos brasileiros, eles próprios não acreditam na recuperação e nem dão espaço para essas pessoas trabalharem. Com o trabalho do CNJ, começar de novo, a gente já começou, todos esses estádios, belíssimo estádio, nosso, aqui a Arena das Dunas, teve a participação de vários presidiários lá trabalhando. Então a gente começou a acordar aí, porque realmente ainda é um grande instrumento de ressocialização, é o trabalho e o apoio da família. O que eu vejo muito, pela experiência que eu tenho
de convivência com o ambiente prisional, às vezes tem um neto que nasceu, ou mesmo outro relacionamento, ou um filho, e a pessoa quer redirecionar a vida. Quando não tem esse apoio familiar e a perspectiva de trabalho, ele começa a trabalhar, não tem recuperação. Então, esse trabalho social, e foi o que as organizações criminosas no Brasil começaram a fazer. Dar apoio social ao pessoal, atender a família, esse tipo de coisa. Aí, e com isso, em relação à pergunta, o juiz, ele fica, e essa é uma discussão recorrente também no Brasil, se ele deveria deixar tudo com a administração. Ou se o juiz deve participar. Ora, se já é complicada a situação com a participação do juiz, imagina sem a participação dele. E é um problemão, sabe? Quando se instaura um procedimento interno dentro do presídio para a aplicação de uma punição do preso, quais são as provas? Quem são as testemunhas? O que a gente faz no presídio federal ainda é dizer, olha, eu quero, se tem a captação do áudio, ou sempre das imagens, para a gente ver aqui e tentar resolver. Ter algum tipo de prova, porque senão é um simulacro de processo. Ele tem a garantia da defesa e tudo mais, é só simulacro. Mas, obviamente, que tem a parte que é do executivo, é a administração, a lei de execução penal ela tem as normas que direcionadas à gestão administrativa e aqui é judicial. Todo e qualquer incidente que diga respeito a algum direito, a alguma reclamação do preso, tem que ser decisão judicial. Walter, eu só queria complementar a pergunta, porque também é um discurso recorrente da sociedade, sobretudo do leigo. Por que o preso não é obrigado a trabalhar? Não, porque veja o seguinte, o que nós temos? Medidas indutivas ao trabalho, com redução de pena, caso ele trabalhe, ou estude. Eu observando certa vez uma decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a respeito do que deve ser considerado trabalho forçado, porque a grande questão é se obrigar o preso a trabalhar seria uma inconstitucionalidade, porque a Constituição brasileira proíbe o trabalho forçado, mas tudo depende da evolução interpretativa. E lá, o Tribunal Europeu entende que trabalho forçado só é configurado como forçado se ele leva a uma situação de humilhação, de degradação humana. E nem sempre o trabalho que pode ser realizado num presídio é degradante ou leva a uma situação de humilhação. Então, por que não poderíamos também pensar e evoluir nessa interpretação? E por que nós temos, de fato, uma dificuldade tão grande de fazer essa interpretação, que me parece construtiva, com base em significados e sentidos que são construídos em outras experiências jurídicas? A esse respeito, embora não seja, há muito tempo eu escrevi um artigo desse, o dever do preso de trabalhar. Isso não tem nada a ver com trabalho forçado. E, aliás, isso sempre deve ser avaliado para o juiz na hora que ele pleiteia algum tipo de benefício para a questão do juiz. Sim, você está trabalhando ou não. Mas o problema não é esse. O problema é porque não há trabalho. Se você for falar com a população carcerária, a expressa maioria quer trabalhar, até porque 3 dias de trabalho é uma pena mais, um dia mais de pena que é cumprido. Mas o grande problema é, efetivamente, o mercado de trabalho aberto para essas pessoas, que aí tem dificuldade extrema. Eu até tem um projeto, uma sugestão de projeto de lei que foi levado pelo CNJ ao Congresso Nacional, que toda licitação, por exemplo, serviço terceirizado e tal mais, teria que ter um percentual de pessoas da população carcerária. E isso foi altamente criticado. Mas agora quer dizer que é assim. O Brasil tem dificuldade no mercado de trabalho, que não está tão grande assim, mas tem, e aí o cara que é preso tem privilégio. Aí só, olha, se o Estado não trabalhar com uma política de inclusão a esse pessoal que tem uma dificuldade maior de ir para o mercado de trabalho, quando ele sair, ele vai voltar para a criminalidade.
Mas há esse entendimento, trabalho forçado é outra coisa totalmente diferente, e, aliás, a lei de execução penal, ela diz expressamente que ele tem o dever de trabalhar. Porque isso é fundamental no processo de recuperação. Sem o trabalho não dá, a ociosidade é a oficina do cão. Então, na verdade, há o dever de trabalhar. Próxima pergunta também para o Dr. Walter Nunes. A administração penitenciária no Brasil é atribuição do Poder Executivo. Em caso de omissão e negligência, quem e o que pode ser feito? Vocês sabem, isso é uma coisa interessante, né? O Conselho Penitenciário Nacional, que era para cuidar disso, nunca cuidou. O Ministério Público, que era para bater, entrar nessa questão, nunca entrou. Chegou, aí dizem, mas o CNJ foi cuidar de uma área dessa. O que o CNJ tem a ver com isso? Ainda bem que passou a ter a ver. Porque o Brasil, não só a história do judiciário brasileiro, ela é contada em dois momentos, antes e depois do CNJ, com os acertos e desacertos do CNJ, mas muito mais acertos do que desacertos. Também a situação penitenciária no Brasil mudou com a intervenção do CNJ, com os mutirões carcerários. Não sei quem percebeu ali, mas vai verificar que de 2009 diminuiu o número de vagas, os containers. E o CNJ começou a entrar nessa área pela omissão dos demais. E toda vez que faz um mutirão carcerário, por exemplo, no Rio Grande do Norte, foram 2 mutirões carcerários. Os 2 mutirões carcerários entregaram um documento à governadora. Era uma na época, a outra agora, a atual, entregou e disse, olha, está aqui. Está chegando numa situação de caos. É preciso construir novos presídios. E a área dos adolescentes em conflito com a lei, pior. Aliás, no Brasil, ruim não é a situação carcerária, não. Ruim é a situação das crianças em conflito ou adolescentes em conflito com a lei. Porque são todos no regime fechado. E fazer, esses é que não têm assistência jurídica. O cidadão, mas eles ficam impunes. Vai lá para você ver quem é que está impune. Tem um relatório do CNJ que mostra eles trancafiados. E você chega para o menor daquele, o que é que o senhor faz aqui? Eu estou preso, não tenho o que fazer. Aí aqui e ali tem professor, tem aula. Tem aula nas terças e quintas. O resto é planejamento, porque o cara está lá na folha de pagamento. Tem que planejar, porque senão não pode executar. Quando o CNJ começou a desnudar essa realidade, que alguns estados começaram, e qual era o instrumento do CNJ? Voltando à responsabilidade, qual era o instrumento do CNJ? Entregar aqui, olha, tem que tomar essas providências aqui. O grande problema é a superlotação, tem que tentar resolver logo esse problema. Os outros são todos potencializados em relação a esse. Tá, mas o que o CNJ podia fazer? Mais nada, mandar para o Ministério Público e dizer, olha, entra com termo de ajustamento de conduta. Não entra com termo de ajustamento de conduta porque foi construída uma ponte e ela está torta para mandar ajeitar a ponte. Então, poxa, entra lá do presídio também. Como agora entraram com o problema do estabelecimento aqui para os adolescentes em conflito com a lei. Óbvio que é do executivo, secretário de segurança, ou secretário da área, que eu já acho um erro. Porque, para mim, essa área, principalmente se são medidas socioeducativas, essa área toda do menor em conflito com a lei, ou adolescente em conflito com a lei, devia estar na Secretaria da Educação. Para mim, eu estava lá. Não é criminal. Mas eles criminalizam.
eu fui num Estado da Federação, não vou dizer aqui, porque também não tem porquê, mas um Estado da Federação rico aqui, que cheguei lá do CNJ, pelo CNJ, para ver o estabelecimento dos adolescentes, e cheguei lá e disse, olha, qual era a vestimenta dos agentes socioeducativos? De que cor? Óbvio que era preto. E qual era a logomarca? Óbvio que era uma caveira. Não é socioeducativo? Não é claro? Tem que ser uma caveira. E aí chega lá, tem um negócio cheio de argola. Aí eu disse, para que é isso aqui? A gente ficou lá, quando ele caqueou, eu digo, já sei que não é coisa boa, tudo bem. Eu olhar para o menor, vem cá, o que é aquilo ali? Doutor, aquilo ali é o seguinte, ele bota uma algema na gente, outra lá na argola e toma um cacete. O sistema é esse. Então a responsabilidade, acho, chega no governador, mas óbvio, chega sim. Então o responsável quanto ele sabe, tem conhecimento, das duas vezes foi entregue nas mãos. Sabe a realidade, é uma irresponsabilidade. Gritando, porque é uma coisa interessante. Como era antes o procedimento penal, que não tinha processo, o que era todo o procedimento, ele era secreto, nem o cidadão que ia ser julgado sabia de nada, nem sabia as provas. Você quer saber para quê? Você foi no centro, o Estado reconhece, se for culpado não tem direito de defesa. Pois é, processo de cargo. E aí chegava, aí o que foi? E a recepção era a mais pública possível. Focou para todo mundo ter medo, para mostrar que o Estado dominava, tal, dominação política. Bem, o que foi que a gente fez? O processo é todo público, mas a execução ninguém viu. A gente mudou, é um Estado moderno, pós-moderno, agora a coisa é diferente, civilizado. Aí a pena mais cruel possível virou a pena de O Dr. Walter já respondeu a próxima pergunta, só que é feita pelo professor Diego de Giuseppe, em relação ao menor infrator. No Brasil é crescente a quantidade de adolescentes e jovens que cometem atos infracionais. Essa realidade também é observada na Itália? Como é o tratamento para esses, para os adolescentes e crianças, no caso, no que diz respeito às punições? Este aqui também é um problema muito debatido, muito presente na Itália, sobretudo nos últimos 5 anos, mais ou menos. E, sobretudo no norte da Itália. O que é que acontece? Nas escolas criam-se verdadeiras bandas criminosas de jovens que com 10, 11, 12, 13 até 14 anos que cometem crime, na maioria crime contra o patrimônio. Na Itália, estes jovens não são julgados por um tribunal penal, mas tem um tribunal específico que chama-se Tribunale dei Minori, ou seja, dos menores da idade, até 18 anos, é como aqui mesmo. Mas as punições geralmente não são muito fortes em frente deste crime. Mas agora tem uma grande pressão da opinião pública, porque cada dia acontece algo e se passa na televisão o crime, não sei se aqui é também o crime bullismo, os jovens que em grupo batem com outra pessoa, são bullying. Na Itália chama-se bullismo e agora é muito debatido este tema, mas geralmente a sanção é formalmente... Não é um crime? Não é? Ok. Não como pulo. Entendi. Mas agora na Itália se está passando um processo de discussão para criar
um crime também do populismo mesmo, com falta de batidas. Mas geralmente a pena punição para estas formas de infrações é uma punição de natureza econômica. Só acaba com o pagamento de uma indenização. Internação, uns 3 anos, lá ele fica afastado da sociedade segregada. Só para crime muito forte, por exemplo, o homicídio, ou lesões corporais muito fortes. Neste caso, tem um presídio só destinado a essas pessoas, a esses jovens. É um presídio, é mesmo um presídio. Eles têm que trabalhar, que estudar neste presídio. Talvez funcionar de uma forma melhor respeito aos outros presídios destinados aos outros criminais. Porque na Itália, normalmente, o que acontece é que nos presídios para os criminais que não são menor da idade, tem uma diferença entre aquilo que a lei prescreve e que efetivamente se faz. Também na Itália temos este sentido, esta retórica de uma função de reeducação social, que os condenados devem fazer muitas coisas, mas muitos condenados passam o dia inteiro, 24 horas, fechados, olhando para o sofrido na mesa. Isso não, o teto. Isso não é uma forma de reabilitação, mas o direito precisa de combinar essa função. Eu acho que não é possível combinar uma função de punição com uma função reeducativa. O problema fundamental é isso. O problema de fundo. Há uma discussão no Brasil de diminuir nós chamamos aqui de maioridade penal, ou seja, a partir de quando uma pessoa pode ser considerada como criminosa, a prática de um crime, que é 18 anos, a discussão para a diminuição de 16 anos. Inclusive na Comissão de Constituição e Justiça não foi aprovado. Mas sempre é um debate que ressurge com notícias midiáticas na mídia de que jovens de 16 anos, de 15 anos, ou nessa faixa de 16 a 18 anos, incompletos, praticam atos infracionais que são crimes, e se equiparam a crime. Essa discussão também há na Itália, de diminuição da idade, que lá 18 anos também. Não tenho esta discussão, mas eu acho que com certeza vamos a ter no futuro, porque eu acho que tem a nível global uma tendência de criminalização. Ou seja, a opinião pública quer que as pessoas sejam criminalizadas por fazer frente ao bisogno, à necessidade de segurança. Só isso. A próxima pergunta pede um comparativo do Dr. Walter e para o professor José, feita pela Islane Macedo. Tendo em vista que nenhum sistema carcerário consegue tratar dos presos em situação de psicopatia, de que forma o ordenamento jurídico lida com esses e de que forma são administrados dentro do sistema carcerário? Ali já está difícil trabalhar com normais. O direito brasileiro, até 1984, adotavam um sistema simbiose da escola clássica e da escola positiva, e a gente admitia que quando pessoas que tinham, de acordo com o exame criminológico, tinham uma propensão à prática do crime, apresentavam uma periculosidade concreta, além da pena, se aplicava a medida de segurança. Então,
embora a Constituição brasileira da época estabelecesse a vedação da prisão perpétua, em rigor no Brasil, com eufemismo, a gente tinha a prisão perpétua. Porque o cidadão, terminada a pena, ele continuava na prisão até o dia que o exame criminológico dissesse que ele não representava mais aquele perigo concreto. Era o que a gente chamava do sistema do duplo binário. Em 84 houve uma grande reforma da paz geral, que o direito criminal brasileiro, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, foi beber nas fontes da Itália, do Código de 1930. E houve a reforma e foi para o sistema vicariante. A gente acabou a medida de segurança tão somente para os inimputáveis. Aos imputados só a pena. E tinha um caso emblemático de um psicopata que era conhecido como bandido da luz vermelha. Que ele estava ali próximo de terminar a pena dele, porque a pena dele, na verdade, só terminou ali no início dos anos 90, se eu não me engano. Foi final dos anos 80 para início dos anos 90. E eu não me recordo o nome dele, mas o bandido da luz vermelha era completamente desequilibrado. E beligerante, agressivo. E ele pegou, chegou o tempo da pena dele, o máximo, ele cumpriu, foi liberado. Uma das primeiras saídas, ele teve uma briga num bar. E não matou a pessoa lá, ou sei lá, por providência divina, não do direito. Mas em seguida ele teve outro entrevero. E aí nessa ele se deu mal porque o cidadão que ele foi agredir findou matando. E esse caso trouxe reacendeu toda a olha, precisa voltar para o duplo binário. O instrumento que se tem utilizado mesmo é a interdição no ambiente civil e de impor o tratamento com confinamento. Então, no estado de São Paulo, tem situações dessa natureza, também, pelo menos o que sai notícias, também em Minas Gerais, de atuação desse sentido. O Ministério Público entra no ambiente civil, pedindo, pela essa propensão, por causa desse distúrbio da pessoa, e o juiz, no ambiente civil, tem determinado confinamento para tratamento obrigatório em razão de ela representar esse perigo para a sociedade, mas não no ambiente criminal. O que é extremamente perigosa, essa solução alvitrada, mas ela ganhou muito fôlego no nosso meio em razão desse episódio concreto que nós vivenciamos. Então tem uma solução que tem sido adotada, não com bastante frequência, mas pontualmente tem se admitido essa solução no ambiente civil. Tendo em vista que em nenhum sistema carcerário consegue se tratar presos em situação de psicopatia, de que forma o ordenamento jurídico italiano lida com essa situação e qual é a forma que é administrado, no caso, esses psicopatas dentro do sistema carcerário? Bem, nos presídios carcerários, todos os condenados dizem que eles são psicopáticos. Porque esta aqui é uma das maneiras, acho, a mais fácil para conseguir obter um benefício e sair deste presídio. Mas o que não é fácil é obter a concessão de um benefício para ir a cumprir a pena em um presídio destinado a pessoas que têm qualquer seja forma de patologia.
Por quê? Porque precisa de ter vagas à disposição em tais estruturas e não é tão fácil, são muito pequenininhas. Portanto, que consegue obter a concessão de uma medida, de um benefício de ir a cumprir a pena nesta instalação de enfermagem, são só pessoas que têm uma família que de qualquer forma consegue identificar uma instalação de enfermagem naquela região que tem vaga à disposição e que envia uma declaração para o tribunal de surveillância para dizer tem a possibilidade para cumprir a pena aqui. Porque eu acho muito difícil para um tribunal conseguir efetivamente uma decisão sobre um caso de um sujeito criminal patológico. Como é que você faz para ter a certeza que ele é efetivamente um sujeito doente? É o grande enigma entre a ciência e o direito. A mesma coisa acho que se passa no Brasil também. Eu queria só comentar aquele episódio da Itália em que o juiz andou sendo punido, houve ameaça de punição e que foi afastado 6 meses. Pois é. No Brasil não seria sem remuneração, pelo menos, mas no Brasil esse problema é recorrente e teve um episódio em Brasília. Em Brasília, um juiz também liberou um preso e ele cometeu parece uns 6 homicídios. Curto espaço de tempo. Exatamente, Planaltina de Goiás, ali naquela região, do entorno, do Brasil. Foi bem. E esse caso também fizeram muito criminalizar ou imputar a responsabilidade ao juiz. Mas no Brasil seria impensável a punição do juiz por essa decisão. Até porque isso, aqui a gente tem isso muito claro. O juiz da execução aí, toda concessão de benefício é um risco. Por mais que tenha estudos, como o professor falou, por mais que tenha estudos assegurando, o diretor do presídio pode dizer, o comportamento extraordinário, o parecer social, psicológico, psiquiátrico, tudo aí pode ser extremamente favorável, mas ninguém sabe. Vou dizer, do ser humano nada me surpreende. Mas como é que pode? Pode. Não é ser humano? Então pode. O ser humano pode tudo, inclusive nada. Aqui no Brasil, pelo menos, seria, e olha quando a gente manda devolver um preso de presídio federal, olha a repercussão, e tem estado que não quer receber de jeito nenhum, como é o Rio de Janeiro, o pessoal envolvido com a organização criminosa, aí é uma área de risco, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. A próxima pergunta é feita pelo Alexandre Barbosa em relação ao regime disciplinar diferenciado, do Dr. Valder. A prisão é para ressocializar e não para castigar. Qual é a sua opinião, Dr. Valder, a respeito do RDD? Eu ia até voltar aqui o que foi dito e o professor já colocou. Aí a gente está naquele paradoxo. Vai dizer, não, mas olha, a pena não é para punir, é para recuperar. Ela é pode gastar a literatura que quiser, o discurso político que quiser, não é punir. Quando você vê a família, alguém sofre lá uma violência e tal, quero justiça, é punir. Então, essa resposta do direito penal é punitiva. Inclusive a sociedade, principalmente a vítima direta, ela não aceita quando a solução é outra que não a prisão. Que aqui eu digo, a gente tem uma cultura da prisão muito forte. Não só a vítima direta, mas a sociedade em geral. O cidadão praticou um crime e está em liberdade, ela ficou impune.
E pode ser até um crime lá, o cidadão pegou, furtou a bicicleta do filho de alguém, ou lá no condomínio, mas não, o cara já está solto. Ou quando não é um shampoo, uma roupa, uma coisa, mas ele está solto, essa justiça não vale de nada. O juiz que soltou é um doido. E o RDD é um instrumento. Eu não tenho conhecimento médico, não tenho conhecimento dessa área para chegar a estudos, no sentido de que o RDD ele é pernicioso, porque o que é o RDD? Um regime disciplinar diferenciado, é o preso ficar em confinamento sem contato com os demais presos. Mas no sistema brasileiro, até no sistema italiano, deve ter, com certeza tem instrumento similar, ele ainda permite que ele receba visitas. Visita social, ele ainda recebe. Embora seja com restrições, até o número de pessoas e tudo mais, o RDD brasileiro, ele permite visita. Então ele não fica de todo, ele só não vai poder ter o contato pessoal, mas no parlatório ali, ele recebe visita. E em rigor, o que é que ele não tem? Ele não tem um banho de sol. Para quem está, por exemplo, no presídio federal, que é a cela individual, o que ele não tem é o banho de sol coletivo, porque ele tem um banho de sol, mas ele não tem um banho de sol coletivo. Inclusive, as celas que são do RDD, elas são maiores, porque tem um playground. É a parte para o banho de sol. Embora que também, aí se fosse assim, ele iria tomar banho de sol na hora que ele quisesse, era melhor estar no RDD do que no outro. Mas ele é fechado, abre ali naquelas 2 horas que ele vai passar ali, depois ele volta, depois fecha, onde ele tem que sair lá do local. Mas o RDD é um instrumento necessário. Nós temos situações extremas que há necessidade do RDD. Embora que o sistema brasileiro é muito engraçado. Digamos que ele está articulando, como agora é moda, né? O pessoal está articulando aí fazer uma grande operação durante a Copa. E às vezes você tem situação que está sabendo, que tem alguma comunicação, pegada, alguma troca de mensagem. Você vai colocar o nome no RDD. E às vezes outro tipo de prática de atos, você tem que isolá-los, ter um isolamento maior dele, um monitoramento e evitar essa articulação da pessoa. Mas retomando então a RDD é um instrumento necessário para essas situações. E com certeza, talvez mais rigoroso. Mas aí eu retomando, tem uma coisa engraçada. A lei de execução penal no Brasil, embora seja uma lei, de acordo com as regras mínimas da ONU, extremamente avançada. Eu me lembro na época de 84, que estava em ditadura, não sei o que tipo de lei é essa, não vai ser aplicada em canto nenhum. Gente, isso é para o futuro. Quando o país melhorar, e a gente continua lá para o futuro. A lei ainda continua para o futuro. Ela diz que as celas são individuais, 6 metros quadrados, no mínimo. Então, tudo de acordo com a realidade. E a lei não fala na visita íntima. Há estudos que dizem que o cidadão precisa da visita íntima. E aí se permite. Chega uma lei específica para tratar algumas singularidades do sistema prisional federal, que óbvio não fala nada disso. Agora, se o cidadão, o que é o presídio federal? Porque ele dentro do presídio estadual, ele continua mandando aquilo, continua praticando crime, continua participando de organização criminosa, e para desarticular essa relação dele, você tem que tirar do presídio estadual, joga no presídio federal. Aí vem o governo federal, o ministro da Justiça, baixa uma portaria dizendo que ele tem direito à visita aí. Então, eu não posso dizer que um líder de organização criminosa, ou quem quer que seja, que esteja no presídio federal,
a não ser no RDD, que ele não mantenha relação com o braço livre da organização. Porque mantém. Por meio da visita íntima. A não ser que a gente vá, tudo bem, vai a visita íntima, a gente vai filmar e gravar. Aí ia dar uma confusão do diabo. Para saber o que ia levar, aí inventar um código. 3 vezes era isso. Aí é óbvio. É o que a gente escuta, e eu digo aí, o ministro Noronha, ele sabe muito disso, foi uma discussão recorrente, aí ele chegava e disse, vocês vão fazer isso por decisão judicial? O diabo é quem faz. Porque pior do que não ter, é ter tido. Então, se desde o início do sistema não tivesse, tudo bem. Para tirar agora, só tem uma forma. Para dizer, olha, estrategicamente, o sistema é vulnerável porque tem visita íntima. E como vai resolver? Com um projeto de lei. O Parlamento brasileiro assume a responsabilidade de votar e, eventualmente, o Supremo também assume a responsabilidade de dizer que é inconstitucional. Todos os pedidos que vinham nesse sentido, é quebrar a visita íntima. Só se for lá para o RDD, porque a gente vai ter que ter os fatos aqui para botar no RDD, porque de outra forma não tem como. Está segurado numa portaria do ministro. Então, o senhor pode dizer lá na Itália, o presídio federal de segurança máxima, onde estão os presos mais perigosos do país, tem visita íntima. Eu sei. O doutor Carlos Wagner já falou a respeito da criminalidade na Itália, a maior representatividade em relação aos crimes de violência doméstica, né? Eu fiz uma pergunta nesse sentido pelo Alexandre Souza, que perguntou para o professor José o seguinte: no Brasil, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, é uma lei de proteção da mulher. Nos abrange, protege, no caso, a violência doméstica no Brasil. Como seria na Itália? Existe alguma lei que ampara a mulher? Existe, escravo. Tem muitas leis que amparam as mulheres agora, sobretudo porque esta é um problema que se está passando nos últimos 2, 3 anos. Portanto, o Ministério da Justiça e o governo tentou buscar algumas soluções, que são soluções legislativas de qualquer forma. Mas estas soluções, desde a minha perspectiva, de um lado, consistem adiar, afastar o problema. Desde o outro, consistem as mulheres de ter um poder muito forte, sabe? Tem muitas mulheres que fazem uma queixa de uma violência doméstica também quando esta queixa, quando este crime não se passou, não aconteceu. Portanto, é um problema que foi afrontado legislativamente, mas que criou um outro problema. Portanto, um problema num problema. Recentemente, a Ordem Jurídica Italiana aprovou uma lei antimáfia, né, de combate à máfia organizada na Itália, e é uma legislação dura, muito dura. Eu fiz uma análise dessa legislação, de possibilidades de interceptação telefônica, obtenção de prova, de análise de tipos penais. É uma legislação que não se pode dizer que a legislação ela vai sendo abrandada, ao contrário, ela vai se tornar uma tendência mesmo mundial de enrijecimento da legislação penal. Renato, geral, Por favor. me permita uma pergunta. Em relação às medidas cautelares substitutivas da prisão, sejam presos pausórios, e qual seria a medida cautelar mais adequada para diminuir os presos pausórios e a possibilidade de aplicação delas no âmbito já da execução da pena definitiva?
Oeste, doutor Walter Nunes, e se houver algum exemplo de aplicação na Itália, doutor José. Na verdade, essa lei 12.403 adotada no Brasil, ela é um movimento mundial. O Brasil está conectado com o que os demais países têm feito nessa área e a gente, na verdade, foi um efeito retardado. A gente adotou as medidas, as penas alternativas com relação à pena definitiva e em relação à prisão processual, o sistema brasileiro era a prisão ou tudo ou nada, que era a liberdade. Não tinha meio termo. Ou então, uma outra perspectiva, ou nada que era prisão ou tudo que era liberdade. E aí, para ter coerências do sistema, eu teria que ter também a possibilidade de medidas alternativas à prisão processual. E elas vieram para o nosso sistema. Temos uma série de medidas cautelares que dependem do crime. Antigamente era muito comum, você tinha um crime praticado contra a administração pública e era um servidor público ou um gestor, e você, para evitar que ele continuasse praticando o crime ou para evitar que ele atrapalhasse a produção de provas, você mandava prender. Hoje você manda afastá-lo do exercício do cargo. Para as questões, isso veio porque a gente tinha na Lei Maria da Penha, a gente já tinha determinadas medidas alternativas, que era de não poder se aproximar da mulher, né? De ter que sair da casa, que é uma medida fortíssima. Já vai morar onde? Em qualquer canto, menos aí. Mas eu sou casado, eu comprei a casa assim, mas você que vai sair. Patrimônio, por exemplo, que é uma incidência Quando o roubo e furto, você pode até colocar, dependendo, se é uma pessoa que estuda ou trabalha, a gente tem um grande instrumento que ela está no limiar ali da prisão domiciliar, que é o recolhimento noturno. Né? Você pode sair de dia apenas para trabalhar ou estudar, dependendo do horário que você trabalha, mas o restante você tem que estar em casa. O grande problema, aí o Brasil adotou, que é o monitoramento. O monitoramento eletrônico, ele é sempre ela não é uma medida específica, ela é uma medida de reforço para cumprir aquela outra medida que foi adotada. Então, ela sempre deveria ser colocada nessa ordem. Eu não sei na Itália, mas eu me lembro que geralmente quando eu viajo eu procuro saber. E o monitoramento eletrônico. Na Inglaterra, o monitoramento eletrônico, eles dizem que não adotam em larga escala porque não tem condições financeiras. Na Inglaterra não tem condições financeiras, imagina no Brasil. Na Espanha, a mesma coisa. Achei até engraçado, foi tudo. Engraçado não, eu acho como. Eu estava lá e tinha acabado de matar uma senhora, porque o que era? Ela tinha sido a vida da determinação, que não poderia ser aproximado, tantos metros e tal. O cara foi lá. E também dizendo, o pessoal discutindo, né? A grande imprensa lá discutindo. Porque se tivesse um monitoramento, sabia. O monitoramento não impede a pessoa de praticar o crime. Que é recorrente aqui, essa discussão. Isso não serve porque não impede. Não impede mesmo, mas pelo menos sabe que ele foi para onde não devia. E é possível localizá-lo ou ter uma condição de uma ação mais imediata. O rol de medidas adotadas ou existentes no sistema brasileiro são 9. Elas são eficientes. Aí o que é que, na verdade, o sistema brasileiro é o seguinte: se o juiz encontrar o fundamento para a decretação de uma medida cautelar de ordem pessoal, ele decreta, aí ele vai analisar se pelas condições pessoais do agente, pela gravidade do crime e pelas consequências do crime, se é adequado e suficiente ele substituir ou ele aplicar uma dessas medidas alternativas, que podem ser em conjunto ou não.
O sistema americano, principalmente para crimes financeiros, o que é que ele adota? Fiança. Aliás, o sistema americano Michael Jackson, que era acusado de crime de pedofilia, fiança. Pesadíssimo, altíssimo. E olha, dentre as condições estabelecidas, está lá, olha, Michael Jackson, é o seguinte, você não vai poder mais dormir com criança. A proibida a partir de agora. Se você dormir com alguma criancinha, você perde esse fiançazinha bem baratinho que o americano pode. Aí o que é que o brasileiro faz? Crime financeiro, inafiançável. Aí é para você rir. Porque o cara está se protegendo. O pagamento está protegendo quem? Aí a gente pensa que crime inafiançável é esse. Esse é um crime, olha, é rígido da legislação brasileira, isso é crime inafiançável. Vá para a sociedade, a grande maioria. É crime o quê? Inafiançável. O cara está lascado. Não é nada, é melhor. É melhor ser inafiançável. Porque além de tudo, o juiz pode mudar, além de todas as medidas, olha, você não vai poder chegar 400 metros de distância da casa. Se você for, além de tudo, ainda bota a fiança que você vai perder. E a fiança, se ele descumprir, ele perde. Ainda que no final ele seja inocentado. E a fiança ainda tem um outro grande papel no sistema, com base na justiça restaurativa. É que no final, se você for condenado, ela serve já para ressarcir os danos eventualmente sofridos pela vida. Era um grande instrumento que andou ficando um tanto quanto limitado por causa dessa maluquice legislativa brasileira de se pensar que ele está sendo rígido no combate a um determinado tipo de criminalidade, quando na verdade ele está fazendo a legislação a favor. Pode pegar aí legislador ou doutrinador, você vai ver o caso, isso é a coisa mais louca que pode acontecer no Brasil. Então, dentro aí, a depender do caso, das circunstâncias, a gente tem um leque de medidas que podem ser adotadas. O cidadão não poder ir comparecer em determinadas localidades, né, consumidor isso veio também do Estatuto do Torcedor. O que é que vai fazer com o torcedor? Meu amigo, no dia você não pode ir para o estádio. Mas não é ir para o estádio, você não pode ir nem para perto do estádio. E tem mais, você além de não poder ir para lá, no dia você vem para cá, vai ficar aqui, vai ficar lento, assistindo até uma televisão, pode ser. Né? Mas nesse dia, doutor, você fica aqui com monitoramento. É grande, né? Como os manos do Alecrim, ou do Corinthians, os manos. Os manos estão indo ainda para jogo, depois de tudo. É um verdadeiro absurdo. Continua batendo no fogo, fazendo esse tipo de coisa. Foi feito agora. Da Itália mesmo tem um sistema de atribuição de medidas alternativas, mas não é tão rigoroso como tenho percebido aqui, porque aqui são novas tipologias de medidas alternativas diferentes que o juiz pode aplicar. Na Itália o juiz tem um poder de discricionalidade maior. É ele que estabelece qual é a medida alternativa que pode ser aplicada e pode mudar mesmo uma medida. Por exemplo, dizer, você tem que ir a trabalhar todos os dias das 10 às 12 e depois voltar, mas é ele que estabelece tudo, praticamente. Não tem um esquema específico. O juiz cria. É por isso que eu falava que o juiz... Eu me lembro, Walter, também, só para completar, eu vi uma reportagem na Itália de que um equipamento com a tecnologia, porque esses monitoramentos, esses aparelhos de monitoração eletrônica, eles dão muito problema. E a tecnologia mais avançada custava para o governo italiano 15 mil euros, que corresponde aproximadamente a 55 mil reais por equipamento.
e o governo queria adquirir 200, já era uma despesa extraordinária, e com a crise italiana, ele dizia, não, é melhor não comprar. A pressão do parlamento italiano dizendo, não compre, porque como o senhor disse, afasta, você não impede a realização do crime. Não tem como, só apenas depois se documenta que ele fez aquele percurso, etc., e as condições do crime. Parte de uma ideia econômica para construir depois um sentido sobre o fato que de fundo é a despesa. O problema principal é o custo, mas ninguém fala do custo publicamente. Se constrói o sentido que não é necessário ter como medida alternativa o braçareto eletrônico, porque vai ser uma lesão da privacy. Se constrói um sentido para um pretexto para esconder a razão de fundo. É isso. Aqui no Brasil, tempo que eu estava no CNJ, a gente fez um workshop, porque era engraçado. De repente aparecia, É engraçado mesmo. porque o juiz na Paraíba, o cara lá de Guarabira, eles estão lá desenvolvendo uma tornozeleira eletrônica, estão lá usando. Aí aparecia lá de Rondônia, não sei o que, a gente fez um workshop para que quem tinha tecnologia apresentasse lá, não sei o que lá. Apareceu, já tinha do Rio de Janeiro, tinha de São Paulo, Minas tinha comprado, tinha Rondônia, tinha a Paraíba e tinha um do Rio Grande do Sul. Esse do Rio Grande do Sul se apresentou como o mais eficiente, porque primeiro ele não tinha histórico nenhum de quem tivesse conseguido tirar a tornozeleira. Depois ele tenha se a pessoa começasse a fazer algum procedimento para retirar a tornozeleira, ele tem uma comunicação de voz. Então, ei rapaz, o que é que você está fazendo? Então, o negócio pareceu legal. E a outra é que depois, se ele ultrapassasse mais, ele começava a soltar um bip daquele áudio, né? O cara, um bip no meio da rua. Você quer ter que provocar o erro, né, para conseguir esse tipo de coisa. E o mais interessante dessa história toda é porque o custo per capita era R$600. E até economicamente era viável no Brasil adotar. Inclusive ficou o Ministério da Justiça, isso foi encaminhado para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça fazer uma grande licitação, os estados fazerem adesão e tal. Inclusive, da última vez que eu estive no Ministério da Justiça, estava para o Rio Grande do Norte aderir. Então, pelo menos foi apresentado como eficiente e o valor é altamente compatível, porque a gente gasta muito mais com o preço lá dentro, além do aspecto de não ter todo esses efeitos negativos do sistema prisional. Mas, Carlos Wagner, na verdade, você veja, quando o juiz, por exemplo, no sistema brasileiro, autoriza o cidadão a uma saída de 7 dias. Se ele sai com monitoramento, você sabe por onde ele está andando. Eventualmente você pode punir, olha, não vai sair mais porque saiu da área de circulação. Ou mesmo, se ele for fugir, você já sabe que ele fugiu. O danado é você soltar o cidadão, ou o cidadão sair todo dia do presídio e você não sabe por onde ele é. Ele saiu do presídio, mas ao invés de trabalhar, foi dar trabalho na casa dos outros. Foi roubar, foi matar. Esse é o problema. Com monitoramento, você já tem mais alguma coisa. Não vai evitar de praticar o crime, mas você tem algum tipo de... Aí viu uma coisa louca. O cara dizer, não, mas a tornozeleira é para os presos assim que apresentaram um perfil melhor. Pelo contrário, a tornozeleira não é para os que apresentaram um perfil pior. Porque, a não ser que a gente vá pensar, pode ser com aquele filme Minority Report, vai dizer para o cara, quando ele for fazer alguma coisa, dá um choque nele, para o cara, né? E ele não praticar o crime.
Né? Aí Bethiel ia lá ressuscitar, porque ele falava de a liberdade aí também, nem praticar um crime, o livre-arbítrio para praticar um crimezinho ele tem mais. Assim está vendo, mas não dá mais para viver, não adianta mais viver. Esse direito, o limite do direito penal. Né? Nem isso mais a gente pode. Né? Ele é complicado. A próxima pergunta foi feita pela Eliane de Paula para o Dr. Walter Nunes. Ela pede para se falar um pouco mais a respeito da ausência de plano de segurança no país. É engraçado, né? Se a gente for ver qualquer político, principalmente se ele é candidato a executivo, ele tem um plano de segurança. Se ele não falar em segurança, também ninguém vota nele. Então ele tem um plano mirabolante lá que ninguém conhece, nenhum de nós conhece, ninguém vai ver. Né? Mas na verdade, essa é uma área que ninguém quer investir. Aí vai naquele jargão vai nessa ideia da sociedade, diz, olha, o preço tem que sofrer. Quer dizer que ele está aí quer dizer que é tudo limpinho, tudo muito bom, vai ter um monte de gente morrendo, o cara está debaixo da ponte, o cara não tem nem onde morar. O cara está na rua. E o cara desse pratica um crime, pegou uma criancinha, tocou fogo na criancinha, e esse cara está aí, comida lavada. Vocês entenderam? Roupa lavada, comida quentinha, né? Tudo lá pronto. Mas não pode ser, isso é uma esculhambação. Aí quando a gente vê a situação de Pedrinha, a gente diz, mas não pode ser desse jeito também. Aí o governo faz isso, não investe nada disso. Não vai investir. Isso não dá retorno político nenhum. Nenhum, porque na verdade a gente quer. O que é que a sociedade diz? Bandido bom é bandido morto. Imagina. Teve uma época recente aqui no país que o órgão mais ovacionado era a Polícia Federal. Está doente esse Estado. Porque o órgão mais importante é a polícia. Está muito ruim. Porque se fossem as entidades de ensino, de ações sociais, os hospitais, ou a justiça, mas se a polícia, o negócio está muito ruim. Não que a polícia não deva ser enaltecida, mas da forma como está, isso é uma distorção. A gente quer o Estado policial mesmo. Do porreto, mas nele, lá nele, em mim não. Nos meus também não. Dos outros, viu, polícia? Só a polícia não escuta bem, né? Vai dar nos seus também. E vai dar em você. Então, não investe e não tem política por isso. Pela própria sociedade. Ele não precisa disso. A gente vai estar, todo mundo aqui, vai entrar ali no carro, vai olhar se não tem um cara para ele pegar. Aí quando chegar em casa, o portão abrir logo, porque senão chega um amigo e pode fazer alguma coisa com você. Vai estar tudo, parou no sinal, aí está tudo. Mas o nosso discurso é contraditório. E o que a gente dá valor é contraditório. A gente vê a polícia, a gente tem medo dele estar perseguindo alguém, atirar, e você que não tem nada a ver com aquilo, recebe uma coisa absurda. Vocês viram na televisão, o delegado, estava escuro, a gente não sabia quem era quem, também mataram o rapaz que era refém. Não dava para a gente ver direito. Então não atira. Óbvio que não atira. O cara vai fugir, deixa ele fugir. Aí abre o policial até os dentes. Uma vez meu filho, 7 anos, eu digo, ele está variando. Porque senão, papai, olha, viu um helicóptero e o cara
logo. Eu digo, que conversa é essa? Aí que eu falava assim, é verdade, mas a gente vinha, o povo ficou morrendo de medo. Eu saía desesperado numa altura dessa. Né? E aí se proteger de um policial com um fuzil lá de cima do helicóptero, perseguindo alguém querendo atirar. Não dá. Literalmente não dá. Cara, a gente está dizendo isso quando acontece aqui na área que a gente circula, na periferia, eles fazem isso direto. E passam fogo, quem tiver uma gente estava atrás de marginal. Aí pegou, amigo, lá só tem marginal. Estava lá, não, é da mesma laia. Então, é a gente, é a sociedade. E é o reflexo disso tudo. A última pergunta foi feita pelo Alessandro Araújo. Quem que é o Alessandro? Eu vou pedir, Alessandro, que você faça a pergunta de forma direta, que eu não entendi. Seria sobre as bases de dependência química, né? Pode levar o microfone para o Alessandro, por favor? Não tem problema, eu não entendi. Você fala com o microfone. Boa noite. A pergunta foi, porque assim, eu tenho aprofundado esse estudo sobre a criação de programas de vale dependência química no país. E eu percebi que o Estado de Pernambuco, ele já adotou a medida de oferecer tratamento aos dependentes químicos no âmbito judiciário, assim como no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Eu queria saber se, do Dr. Walter Nunes, se existe, qual a sua posição sobre essa possibilidade de criação aqui no estado do Rio Grande do Norte? Na verdade, o processo criminal, ele tem um problema social. E não é só o autor do crime. E principalmente a vítima do crime. E que vítima? A vítima direta, a família. Se você vir a reforma está dentro do princípio da justiça restaurativa, o Brasil vem modificando a sua legislação, porque, na verdade, a vítima é a grande esquecida do processo. A vítima é tratada no processo penal, que é lá da ideologia dos anos 30, italiana, a vítima é tratada como prova. É para isso que ela serve. E os valores hoje são diferentes, e a vítima é uma pessoa que tem que ser tratada. No nosso sistema hoje, a vítima tem que ter um tratamento psicossocial, um tratamento de saúde. Por exemplo, eu tive um caso de pedofilia de uma criança de 10 anos de idade que não estava com AIDS. E o pai culpava a mãe, porque era um pastor. Aí, o pai culpava a mãe culpava o pai. E você pode prestar atenção em uma coisa, é muito comum, quando tem uma tragédia na família, por exemplo, o namorado mata a namorada. Aí você vê a família, daqui a pouco você vê os pais separados. Porque geralmente é assim, o pai não queria, a mãe queria, ou vice-versa. Aí começa a aceitar, ocorre a tragédia, acaba o casamento também. Porque essas pessoas não recebem nenhum tipo de assistência do Estado. Eu digo muito que uma vara criminal, na verdade, ela precisaria ter esse anteparo, como as varas de família, como a vara da criança adolescente. É necessária essa estrutura. E especialmente determinado tipo de crime, e o crime que na verdade, né, a gente está discutindo aqui, inclusive, professor, o consumidor de tóxico. Pode-se penalizar uma pessoa por ela consumir a droga. Aí você subverte todo o direito. Você está punindo a autolesão. E com base em quê? O limite do direito penal. Com base em quê?
num padrão ético que estabeleceu, ou de moral, de cara não ser viciado, de não consumir determinado tipo de droga, porque tem um tipo de droga que é permitido. E principalmente para essas situações. Né? E hoje no Brasil, pela legislação brasileira, na verdade, ela ainda é crime, mas é mais no sentido de tratamento. Né? E no mesmo uma estrutura de assistência social no ambiente do judiciário, nas valas afetas a essa questão de droga, porque eu tenho um pouco de conhecimento nessa área, mas sempre se diz o seguinte: toda vez que tem uma pessoa voltada ao consumo de droga, você tem um problema social familiar. Então, a assistência social, principalmente social, aí ela é fundamental. Eu queria também que o professor José falasse se na Itália existe essa experiência. Né? Na Itália, acho que como em todos os lugares também existe esta experiência. Mas agora eu estava falando com o juiz Carlos Wagner sobre os problemas tóxicos que você estava falando antes. Se existe a possibilidade de criminalizar uma pessoa que toma droga. Se fala muito deste aspecto agora na Itália. Se é possível criminalizar uma pessoa, porque você falou que tem uma diferença no sentido de reabilitação quando vai ser punido. Na Itália não. É o mesmo tratamento reservado por os outros criminais, pelos outros criminosos. Portanto, o tóxico vai ser equiparado totalmente como pessoa que fez um homicídio ou bateu alguém com crime muito mais graves. Portanto, é uma coisa que se está falando, mas o discrimínio entre o tóxico como patologia que deve ser gerenciado e o tóxico como crime é uma quantidade. É uma escolha do direito, uma construção do direito. É por isso vou fazer referência a quando eu disse antes que o direito constrói o que utiliza, o que usa e que nós tratamos como realidade. Acredito que não há mais nenhuma pergunta a fazer. Eu agradeço imensamente aos palestrantes, agradeço também à plateia, ao público, e passo a palavra para o Dr. Renato Borges fazer as últimas considerações e encerramento. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer o debate, foi extremamente importante, acho que interessantíssimo essa noite. Professor Diego José, Dr. Walter Nunes. Eu conto também com a colaboração dos senhores nas nossas redes sociais. Agora a Quinta Jurídica vai começar a divulgar a partir de amanhã, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vão ser divulgados no site da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, os endereços, onde vai ser feita a divulgação dos eventos. E, mais uma vez, na 68ª edição, dia 28 de março, eu gostaria de fazer o convite já antecipadamente para a Quinta Jurídica. Acho que